Sejam bem-vindos. Eu sou a Edna, eu sou pedagoga, sou escritora, sou contadora de histórias, eu faço lives semanalmente, posto vídeos nas minhas redes sociais, atitudes do dia a dia que ajudam e que atrapalham no desenvolvimento da criança. Hoje nós vamos falar por que o carinho na infância é tão importante quanto a alimentação. Nós vamos falar dos benefícios que o carinho traz para o desenvolvimento da criança, os perigos da falta de carinho e as formas de demonstrar o carinho. Existe uma história sobre uma cidade que todas as vezes que nascia um bebê, ele ganhava, na maternidade, ainda na maternidade, ele ganhava uma caixinha com flocos macios. Os flocos pareciam algodão e causavam bem-estar quando encostavam nas pessoas. Pelo costume daquela comunidade, ele deveria ser trocado entre as pessoas ou doado toda vez que alguém lhe fizesse bem ou que lhe causasse alguma alegria. Quanto mais compartilhavam os flocos, no outro dia ao amanhecer, quando abriram a caixinha, um outro floco havia surgido. Mas uma bruxa naquela cidade que observava de longe, não satisfeita com a situação, chegou até aquela família e os convenceu a parar de trocar e dar os floquinhos para as outras pessoas. Eles vão se acabar. Daqui a um tempo não haverá mais flocos nessa cidade. Vocês trocam flocos demais. Isso é uma riqueza muito grande e não deve ser desperdiçada. Assim tentava convencê-los a bruxa malvada. O homem ficou pensativo e perguntou: o que fazer então? E a bruxa lhes deu uma caixa de palitos gelados. Esse é muito fácil de ser produzido e se você não compartilhar com quem quiser, ele não vai acabar, porque ele é muito fácil de ser produzido novamente. Mas os palitos de gelo causavam uma sensação de mal-estar e espetavam as pessoas, o que fazia com que elas se afastassem das outras. Mas com o passar do tempo, as pessoas estavam cada vez mais distantes e cada vez mais frias umas com as outras. Um dia, chegou naquela cidade uma professora que durante a aula trouxe uma caixinha de flocos e que distribuía entre os seus alunos. Muitos espantados, os alunos questionaram que os flocos iriam acabar e ela os convenceu que quanto mais trocassem, mais flocos haveriam. E assim os alunos fizeram. Começaram a trocar flocos e deixaram de lado a caixa de palitos gelados. O final dessa história ainda não se sabe. São apenas crianças, mas naquela cidade há mais crianças do que adultos. E os floquinhos macios já se espalharam por toda a cidade novamente, vencendo a resistência de muitos moradores e até da bruxa malvada, que até hoje não conseguiu nenhuma outra estratégia para diminuir a quantidade de flocos pela cidade. E as crianças continuam andando por aí e perguntando: você quer um floquinho? Bom, não precisa nem explicar que no nosso caso aqui, o floquinho é o carinho. O que eu queria dizer hoje, o que eu queria compartilhar com vocês hoje e o que eu costumo sempre dizer, que o carinho deveria ser parte da rotina, da nossa rotina, da rotina da criança, assim como dar banho, dar comida, brincar, todas as atividades da criança. Mas acontece que a forma como demonstramos carinho vai depender da forma que nós recebemos esse carinho na nossa infância. Muitos de nós adultos tivemos uma criação mais rígida e até isso influencia na nossa forma de demonstrar carinho para os nossos filhos e para as pessoas que convivemos. Primeiro, precisamos saber então ou conceituar de uma forma bem simples o que é o carinho. O carinho é uma demonstração afetiva que se manifesta de várias maneiras, principalmente através do toque, da fala e do olhar. Já parou para pensar que o carinho desarma qualquer pessoa? Você já passou por uma situação parecida? De estar nervosa ou nervoso e por fim chega uma pessoa com todo o carinho do mundo
e você se desarma na hora e se acalma? Por aqui, você já pôde perceber que o carinho tem um poder e que ele funciona. Uma criança que não recebe carinho desde os primeiros meses de vida está mais propensa a desenvolver doenças emocionais, uma baixa autoestima, além de perder todos os benefícios que o carinho traz. Nos primeiros anos de vida, o carinho é imprescindível para o aprendizado, a formação do cérebro, a formação da autoestima, além de dar segurança para a criança. O resultado disso, lá na frente que você vai ver, é um adulto amoroso, carinhoso, terno, um adulto com uma personalidade sadia. Você não quer ver seu filho assim? Quando o bebê sente falta desse contato, desse carinho, ele passa a buscar sensações que tinha quando estava na barriga. Às vezes começa a chupar o dedo do pé, e ele agarra a si mesmo. Ele começa a balançar-se, fazer movimentos que o remetem ao útero. Mães tranquilas, principalmente no momento da amamentação, da alimentação, tem como resultado uma criança tranquila. Quando a criança começa a perceber que a mãe está aflita, agitada, ansiosa, a criança mostra sinais de aflição também. Aqui, a importância das outras pessoas da família, no momento da amamentação, darem suporte para o bem-estar físico e emocional da mãe e da criança também. E em qualquer idade, o carinho também auxilia na aprendizagem, fortalece o organismo, aumentando a imunidade e dá saúde emocional, e também fortalece o relacionamento entre a família. Como eu disse, o carinho determina a forma que a criança reagirá diante do estresse, diante da situação de nervosismo, porque o carinho ele tem o poder de acalmar as partes do cérebro que são ativadas quando estamos em situação de tensão, de nervosismo, de estresse. Assim, podemos dizer que o carinho também pode ser uma forma de prevenção e até tratamento da ansiedade, e outros transtornos que vão se manifestar ainda na infância ou quando adultos. Bom, e ainda, o que eu acho super interessante é que crianças que recebem essa afetividade, ou melhor, esse carinho, ficam predispostas a serem mais inteligentes, inclusive emocionalmente. Eu não posso deixar de citar a inteligência emocional, não é isso? Porque é importante trabalhar a inteligência emocional desde a primeira infância. O que é inteligência emocional? Inteligência emocional é a capacidade do ser humano em se conhecer e se reconhecer internamente. Ele consegue analisar seus sentimentos ou emoções. Ele consegue diferenciar as emoções dos sentimentos e também consegue lidar com eles. Melhor dizendo, que a inteligência emocional é a capacidade que a pessoa tem de gerenciar suas emoções, de ter controle e governo sobre as suas emoções. Você não quer um filho assim? Bom, então antes de falar sobre as formas de demonstrar carinho, eu vou citar rapidamente o porquê de todos esses benefícios. Como é que isso acontece? Por que o carinho faz tanto bem para a vida da criança? Durante o carinho, quando a criança recebe carinho, o corpo produz a ocitocina. Bom, o que é ocitocina? É um hormônio considerado o hormônio do amor. Ele produz uma sensação de bem-estar. Ele também é considerado o hormônio do parto e ele age sobre o útero da mulher. No parto, olha que interessante que eu vou falar para você, que eu não quero que você se esqueça nunca mais. No parto, a ocitocina tem um efeito de amnésia mesmo, de esquecimento, fazendo com que a mãe até se lembre que sentiu uma forte dor para aquela criança nascer. Mas ela não se lembra da intensidade dessa dor. Por isso ela vai ter outro filho depois. E melhor, logo depois do parto, o que ela mais quer
é suprir essa criança de carinho, não é assim? A ocitocina também é um hormônio extremamente importante na formação cerebral dessa criança. É muito produzida a ocitocina durante a amamentação, na massagem, durante a massagem, após o banho, na hora de dormir, na hora do abraço, no beijo. A amamentação é o momento onde o cérebro mais produz ocitocina. A ocitocina tem a função de ejetar o leite da mãe. A mãe também sente um bem-estar e o relaxamento causados por esse hormônio. Há uma troca afetiva, Isso também fortalece o vínculo entre a mãe e a criança. E essa afetividade que é gerada nesse momento, ela tranquiliza a criança e vai moldando o cérebro da criança para enfrentar situações de estresse, como eu já falei, de ansiedade e até da mudança de outros estados emocionais que a criança vai passar. Ou seja, menos estresse, menos cortisol, consequentemente, mais saúde. E aí você me pergunta, cortisol, o que é isso? Cortisol é um outro hormônio que é chamado do hormônio do estresse e que deixa o organismo mais predisposto a várias doenças, inclusive a obesidade. Aqui entra a saúde física. Assim a gente pode dizer, a partir de vários teóricos, porque a gente fez uma grande pesquisa para falar isso aqui, assim que o carinho fortalece o sistema imunológico, por isso a importância dele. E existem várias formas de demonstrar carinho. Já que estamos falando dos primeiros anos de vida da criança, podemos trabalhar o carinho através da prosódia. A prosódia, o que é isso, É uma entonação, é um modo de falar doce, terno, suave, melodioso, que transmite emoção. Tem uma intenção na voz da mãe, ou do papai, ou do cuidador, de transmitir carinho, vida, alegria, proteção, segurança mesmo. É uma voz ritmada, melódica, cadenciada. Você sabe o que eu estou falando? Pois é, nessa fase, o que você falar talvez não será muito entendido pela criança, mas ela sentirá. Segundo a querida professora Luciana Viamelo, a prosódia é como uma âncora em que a comunicação se constrói para a criança ou para o bebê e para a mãe ou para o seu responsável. Então é por isso que é importante essa linguagem da mãe, que alguns fonoaudiólogos chamam de maternês, ou do pai, o paternês, porque ele aumenta o aprendizado da linguagem para a criança e se torna uma forma de comunicação para a criança, trazendo uma enorme sensação de bem-estar. Desde o ventre, a criança entenderá a prosódia por causa dessa melodia da voz. Por isso, no meu curso, Criando com Histórias, que é uma das formas que eu uso, que eu falo sobre a contação de histórias para estimular o desenvolvimento da criança, usando 10 minutos do seu dia, eu aconselho os papais e as mamães a contarem histórias desde bem cedo, mesmo na barriga, com a criança na barriga. Isso é muito importante. Olha que interessante, as crianças autistas, através da prosódia, essa voz embalada e carinhosa, essas crianças podem melhorar o aprendizado. Sabia disso? Elas passam a sentir empatia. Na verdade, elas já apresentam essa dificuldade de decodificar sinais sociais, as mudanças faciais, a tonalidade da voz, a linguagem corporal, mas com a prosódia, elas passam a sentir empatia. A empatia é despertada nessas crianças. E aproveitar que estamos falando sobre carinho, para que deixar o bebê chorar tanto no berço com medo que ele fique manhoso? Dê carinho e aprenda a trabalhar as manhas de outras formas. A outra forma é a atenção. Sim, ela também é uma forma de manifestação de carinho e uma das principais formas de demonstrar a atenção é através do olhar. O olhar é uma das formas mais primitivas de comunicar e dar atenção. É uma forma de ficar à distância. Apesar de faltar a realidade, a proximidade, o
toque da pessoa, o toque traz a consciência do seu próprio corpo, da mão, mas o olhar vai transmitir a segurança, a presença, né? Há uma comunicação no olhar, que é aprendido desde cedo, nesses de interação entre a mamãe, o papai e a criança. E é uma comunicação que traz segurança, que avisa e até mesmo xinga, não é mesmo? Quem nunca recebeu aquele olhar da mamãe ou do papai quando estava fazendo bagunça e só ele foi necessário para você parar? E também aquele olhar carinhoso que foi como receber um abraço bem apertado. Os momentos que você tiver a oportunidade de estar com a criança, então use e abuse da linguagem corporal, gesticule, use o corpo e olhe nos olhos. A outra forma de trabalhar o carinho, através da atenção pela fala. Ela estimula a criança a querer ouvir mais e a aprender a falar. São momentos preciosos para a criança e para a mamãe, ou para o pai ou o responsável. Assim a criança vai estar nesse momento de atenção através da comunicação, a criança vai enriquecendo esse vocabulário e vai desenvolvendo a concentração e a atenção. Olha que interessante, olha que legal. Você dá atenção e a criança desenvolve em si a atenção. Deixe a criança se sentir embalada pela voz que canta o conto enquanto conta o que é contado. Outra forma é através do abraço. Quantos abraços você já deu hoje? Às vezes nos sentimos tão independentes ou tão profissionais no trabalho, em casa, que quando chegamos e após um seco bom dia, boa tarde, começamos a realizar as tarefas. Não podemos perder muito tempo, precisamos ser produtivos, não é assim quando chegamos? Ou temos as tarefas da casa, ou temos as tarefas do trabalho. Você não sabe o que está perdendo. Ao chegar no trabalho ou em casa, o aperto de mão, um abraço carinhoso fazem toda a diferença no restante do seu dia. O abraço é terapêutico, acalma e isso nos ajuda a organizar os pensamentos e sermos mais produtivos. Quem nunca, depois de passar por uma situação de aflição, recebeu um abraço e deu um suspiro aliviado? Por causa do bem-estar que é gerado na hora do abraço. A respiração se acalma e tudo volta ao normal como um remédio. É uma pena que muitos de nós estamos tão isolados que temos dificuldade de receber ou dar abraços. Às vezes pela forma em que fomos criados, pelo que você ouviu, pelas restrições, pela frieza, acabaram registrando na sua memória que melhor é não se aproximar muito das pessoas. Quebre isso. O importante é que você saiba que você precisa formar a sua opinião, criar um novo registro na memória e para o seu filho, talvez receber esses benefícios que você não recebeu na infância, mas pode receber agora. Então colecione abraços. Invistam tanto desse carinho que está em você com outras pessoas. Experimente o abraço de 40 segundos, já ouviu falar? Dê um abraço de 40 segundos na pessoa que está mais próxima de você. Eu não vou explicar aqui os benefícios desse abraço, não, porque eu quero que você sinta esses benefícios. Todo dia dê um abraço de 40 segundos em alguém e ensine a criança também a dar esse abraço. Depois você me conta. Mas antes eu gostaria de pedir para você deixar um comentário, tá, sobre o vídeo. Dê um like se você gostou, porque é muito importante o seu like para a gente poder alcançar outras pessoas. Quanto mais likes, né, forem compartilhados, mais interessante será para poder alcançar outras pessoas. Então eu estou contando